o objetivo de discutir soluções que possam se transformar em políticas públicas, foi realizado aqui em Sergipe o 5º Congresso Brasileiro e o 2º Congresso Latino-Americano de Bioética e Direitos dos Animais. E o Canal Pet, claro, foi lá conferir. O evento durou 3 dias e reuniu professores, estudantes e especialistas de diversas áreas de atuação em defesa dos animais. Os pontos mais importantes compõem uma carta. A ideia é transformar o que foi discutido aqui em políticas públicas de proteção animal no Brasil inteiro. Nós procuramos destacar os principais temas que foram debatidos, discutidos neste congresso. Então, lembrando até que esse congresso é de direito animal e bioética. Então, é desde problemáticas como a vaquejada, sacrifício de animais em rituais religiosos de matriz africana, uma própria reflexão do movimento animalista sobre os seus posicionamentos, onde nós estamos errando, onde estamos acertando. Para a professora Bianca Pazini, a discussão é importante para fazer avançar as conquistas do projeto de lei 27 de 2018, a exemplo do que aconteceu em outros países. Alemanha e Áustria, Portugal, França e outros países da Europa, então, retiraram o animal da condição de coisa, para depois, então, passar a construir novos paradigmas e novos direitos, né? Então, apesar de não surtir efeitos práticos, possibilita a construção de um novo olhar para os direitos animais hoje. Uma porta aberta para o avanço de pontos específicos, principalmente quando o assunto é direito de família. No direito de família, a respeito dos animais como parte da família, então, né? A gente passa a construir no direito o conceito de família multiespécie, que então permite que a gente pense alimentos, a regulamentação da guarda, da visitação para os animais no ambiente das famílias. Porque as famílias hoje elas já são multiespécie, né? E as famílias então passam a pedir no Poder Judiciário a efetivação desses direitos. O PLS, apesar de não tratar do tema direito de família, possibilita então o embasamento dessa discussão no plano do Poder Legislativo e no plano normativo, portanto. Para Vânia Plaza Nunes, que é médica veterinária e diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, é preciso pensar em políticas públicas que atendam à necessidade do cenário nacional, mas com as especificidades de cada local. Nós tivemos no final de 2017 a publicação de uma lei federal que obriga que os municípios tenham um programa de controle populacional, mas justamente nessa legislação não veio previsto de onde sai o recurso orçamentário. E isso tem sido um fator impeditivo para se manter uma situação sem de fato existir uma política pública. Política pública não é simplesmente vamos castrar. Não, precisamos ter um programa de controle populacional nas diferentes 5.750 cidades brasileiras. E para isso a gente tem que entender essa diversidade. Numa cidade tem mais cães, numa tem mais gatos, numa a gente tem uma população equilibrada, em outra a gente tem uma população pequena de cães e gatos em relação aos humanos e em outra ao contrário. Então, se a gente não tiver uma mobilização, principalmente dos nossos agentes públicos, que são os deputados, os vereadores, os senadores, os próprios prefeitos, governadores, né, a gente não vai ter uma mudança dessa questão. E isso não pode ser feito única e exclusivamente no interesse de uma pessoa da área política. Isso tem que ser feito e discutido tecnicamente. A especialista alerta para o bem-estar animal como a necessidade da nova composição da família brasileira. E aí a gente sempre vê que naquele último levantamento do IBGE de 2013 se diz que tem mais animais de estimação do que crianças no país hoje em dia. Isso é óbvio, porque a espécie humana tem uma característica reprodutiva e os cães e gatos outra. Se a gente pegar os cães e gatos, todos têm capacidade reprodutiva a partir de 6 meses de idade e geram vários descendentes por ninhada, 2 ninhadas no mínimo no ano, no caso dos gatos até 4 ninhadas, o que faz com que o crescimento populacional diante de um ambiente onde você tem alimento, abrigo, água e acesso disponível, cresça de uma forma extraordinária. O que a gente precisa? Ter a nossa capacidade de olhar para isso
conhecimento científico a gente já tem suficiente para, de fato, enfrentar o problema. E como é o enfrentamento do problema? Entendendo que hoje os cães e gatos fazem parte da família multiespécie. Não existe questionamento. Não adianta a gente querer dizer que eles são causadores de doenças, que eles causam danos ambientais, que eles comprometem o meio ambiente. Não. Quem faz tudo isso somos nós, seres humanos. E cabe a nós realmente fazer essa transformação. Lembrar que a gente tem a ciência do bem-estar animal muito bem instrumentalizada com, de fato, o que é bem-estar animal, que não é imaginar o que eu quero dar para ele, mas sim o que ele precisa. Esse é o ponto central. Depois, os animais são seres sencientes. Se são sencientes, eles percebem o que aconteceu antes e o que está em risco de acontecer depois. Se nós soubermos administrar tudo isso que a ciência, que fomos nós que financiamos, nos dá, a gente com certeza vai avançar muito na mudança do marco civilizatório que nós precisamos para o nosso bem-estar no século XXI.